Bom, vamos voltar aqui. Eu não sei como trazer um assunto relevante ou que seja muito relevante, mas talvez seja até ultrapassado. Mas talvez eu não tenha falado sobre isso e como eu dou uma opinião por uma série de coisas, talvez eu não esteja trazendo o tópico mais correto, né, para comentar a respeito, mas para não passar batido, eu posso comentar o que eu acho das coisas, né, para mas eu não sei como fazer rápido para não ficar chato. Porque nenhum adolescente, acho que nem adulto, gosta de ver, pelo menos tem que ter assunto, coisas mexendo, bichinhos, mas na tela, né? Mas eu escolhi violência e videogame, que eu tava lendo de novo. E o que dizem é que a molecada é viciada em jogos violentos, né? E é só isso que eles fazem o dia inteiro. Então, eu vou falar nessa história de culpa que colocam nos gamers, sabe? Tipo, a molecada não sabe fazer outra coisa, só sabe jogar. Bom, tu já ouviu isso, né? Mas eu acho que a molecada faz outra coisa, com mais potencial de deixá-las violentas. Muitas vezes eu acho que elas vivem coisas dentro da própria casa que deixam elas mais violentas até do que os jogos. Mas o jogo deixa uma pessoa violenta? Será que a gente fica violento por causa de um jogo? Vou te dar minha resposta como um pai palpiteiro, com alguém que aprende dia a dia como ser pai. Afinal de contas, acho que pra ti ou pra mim, quando eu era um filho na tua idade, eu pensava que o meu pai já era pai. Ele já tinha esse cargo, ele nasceu pai, ele já sabia tudo sobre esse assunto. Mas eu acho que ele aprendeu a ser pai quando eu nasci, né? Acho que foi a mesma coisa quando tu nasceu, eu aprendi. Eu acho que o teu avô João estava aprendendo a ser pai. Hoje eu até entendo isso, é engraçado. Mas vamos lá. Estatisticamente, acho que não tem nada a ver game violento com atitude violenta. Se a pessoa que joga jogos violentos vai causar danos violentos na sociedade ou vai ter atitudes violentas, é uma coisa a se pensar. Vou te falar o que eu acho. Bom, a gente já passeou junto. Eu acho que tu nunca me viu subindo em árvore, pulando na cabeça das pessoas, nem subir na árvore para colher frutas na árvore, nem sair com duas ferramentas na mão consertando o cano. Tu não me viu me ver dando giros em rodopios, batendo nas pessoas. Então, mas eu joguei Donkey Kong bastante. E, nossa, milhares de vezes até chegar no fim para pegar tudo que tinha que pegar pelo caminho, porque eu sou chato pra caramba. Mas por causa disso eu não fico pulando na cabeça das pessoas, né? Não foi por ter jogado Donkey Kong. E eu não virei encanador porque eu joguei muito Mario. E eu não fiquei dando giro na rua e pegando, batendo nas pessoas para ganhar combo de Minion. Como se eu fosse o Crash Bandicoot. E, poxa, esse aí ficou na história. A gente se divertiu com esse. Eu me lembro quando eu te mostrei a primeira vez o Crash. Mas será que eu posso me sentir culpado porque eu te apresentei o Crash, o Call of Duty ou o Metal Gear, o top Metal Gear? Esse aí eu, se existir jogo de cabeceira é o meu, tu sabe, né? Bom, o Snake não te deixou mais violento, mas pode ter sido culpa minha. Bom, eu sempre confiei em ti, na educação, no carinho que tu recebeu, o meu ou da mãe, então eu discordo que jogos te deixaram violento ou jogos podem deixar violento, mesmo porque, vamos supor, jogos de tiro, como Counter-Strike, que eu joguei muito, eu acho que fez eu ficar mais amigo da galera que jogava comigo. A gente ficou um time mais coeso, mais junto, assim, a gente tirava sarro um do outro e a gente não ficou violento, não incitava violência na gente, era uma coisa legal, a gente se divertia com aquilo, o pós-jogo era bem divertido, que a gente ficava tirando sarro do outro, eu matei esse aqui, aquela hora tal.
E, poxa, ficava integrado assim. Eu acho que tu não sabe o que é isso, mas eu acho que tu nem conhece, mas eu já fui membro de time grande de Lan House. A gente tinha um time, em cada Lan House tinha um time, né? A gente fazia os campeonatos entre um e outro, assim. Era bem respeitoso, mas tinha aquela tiração de sarro normal. E era bem homogêneo, assim, sabe? Era japoneses, eram pessoas pardas, pessoas negras, os branquelos, sabe? Não tinha isso. Era uma turma, era legal. Não tinha muitas mulheres, porque acho que por causa do horário também, mas era uma coisa respeitosa, assim, era uma tiração de sarro normal. A gente era contra os inimigos personagens, a gente não personificava uma pessoa e ia atacar ela. Hoje parece que a coisa ficou muito assim, sei lá. Mas a gente atacava personagens. Mas personagens eram personagens, eu sempre tive isso na cabeça. Eu não ficava querendo saber quem era aquele personagem na vida real pra ficar contra ele. A gente tinha nome de gamers, era muito engraçado. É, mas se a gente for procurar dados, vamos supor, na idade que as pessoas jogam hoje, qual que é a média, a faixa etária das pessoas que jogam hoje? Eu acho que vem um pouco isso depois da minha geração também, mas eu vou chutar 30 anos, vai. Então o videogame não é coisa de moleque, né? 30 anos não é idade de jovem. Nesse contexto que eu estou colocando aqui pra ti, tá? Então vamos ver o que é coisa de jovem. Eu estou falando que nem um velho, né? Mas nessa faixa etária, vamos supor, bom, uma rede social é coisa de jovem. Mas não só de jovem, tu entende? Mas assim, existe uma gama bem maior de jovens numa rede social, ou usando uma rede social, usufruindo do conteúdo de uma rede social. Então, quando tu vê um cara muito raivoso, espumando pela boca, apontando o dedo, mandando tu odiar o inimigo dele, te mostrando a opinião dele, te mostrando a opinião dele que é o inimigo, né? Procurando fazer com que tu compre a ideia dele, é, às vezes de forma cômica para ficar mais legal, mas rotulando pessoas, chamando pessoas de babaca, bozo, ditador, coxinha, trouxa, alienado, burro, minion, só porque discorda e pensa diferente dele, sabe? Esse cara tá incitando ódio, mas veja bem, ele já não é um personagem, ele coloca a cara dele ali, entende? Então ele tem que angariar, ele tem que fazer aquele grupo, ele tem que tornar aquela coisa real, assim, baseado na emoção dele, ele tem que fazer aquilo ser legítimo de alguma forma e para isso ele quer pessoas. Ele quer pessoas para a causa dele, mas para causa da emoção dele, não para causa da razão. Só que ele está se mostrando como uma pessoa, ele não está se mostrando como um personagem, né? Então, esse cara, como uma pessoa normal, que tu tá vendo que ele é normal, né? Tu tem tudo isso, ele tá botando uma ideia direto na tua cabeça. Ou, não tô dizendo que tu é cabeça de vento, mas quem tá vendo, sabe? Ele tá colocando a violência lá dentro, ele tá colocando. E aí, sem que se queira, as pessoas não percebem, mas elas vão adquirindo isso, elas vão se alimentando disso. Assim, dentro delas pode fomentar alguma coisa, basicamente nisso. Mas aí tu pode ter uma afinidade com ele, com o jeito que ele se veste, com o penteado que ele tem, o jeito que ele fala, o jeito que ele se expressa, a roupa que ele tá usando, aquele cenário, e tu entra naquilo. Assim, é preparado para isso, para ser agradável. Às vezes o que ele fala não é, mas todo o conteúdo em volta, o entorno, chega a ser agradável, né? Então ele pode ser divertido, comédia, ele põe as musiquinhas na edição do vídeo. Nesse caso, eu acho que talvez seja interessante pensar. Eu, né? Por exemplo, poxa, meu filho está procurando uma ideia externa de alguém, sem nunca ter tocado em certo tipo de assunto comigo, por quê?
porque eu falhei em passar algum conhecimento para ele, discernimento, conteúdo, ou não fui agradável, não fui homogêneo, não tive toda essa coisa que é difícil às vezes comparar o dia a dia com um vídeo, né? É mais engraçado um vídeo, lógico, mas ele não consegue chegar em mim porque eu botei alguma barreira. Eu não fui comédia, não fui abraçador, eu não ganho a atenção dele que nem o youtuber. Eu não tive buscando diálogo no aspecto do alcance desses vídeos que o meu filho vê. A falha é minha, então? Ou será que é dos pais que não têm diálogo e acesso aos filhos? Eu acho que isso aí é a coisa que a gente tem que pensar. Tá sempre perto, deixar o caminho aberto para o filho falar com o pai, toda vez que ele tiver alguma coisa na cabeça, pode ser até boba, mas às vezes eu acho que os filhos acham que é muito bobo falar aquilo, mas a gente também foi adolescente. A gente também foi, pô, eu fui também bobo, sei lá, fiz minhas bobeiras, né? Tipo, fui gamer, um jogo bem pior, mas eu tipo posso chegar na janela, na sacada aqui, olhar as pessoas lá embaixo, olhar a natureza e pensar assim, nossa, se eu fosse um sniper eu acertava aquela pessoa, sabe? Eu fiz isso, poxa, mas não tenho ódio daquela pessoa, mas era aquela coisa de adolescente, de criança, tipo, eu sou um herói, já pensou se eu podia voar daqui naquela árvore, eu podia dar um tiro ali, eu podia estar dirigindo aquele carro. Também pensava nessas coisas, dava cavalinho de pau ali, assim, e podia englobar isso como o GTA, como o Big Boss, sei, sabe? Também fui. Então, antes de se fazer um estudo ou se falar alguma coisa a respeito de jogo que é violento e adolescente, eu só tô te falando tudo isso para te mostrar que existe uma, assim, do console até a pessoa, existe muito mais coisas a se pensar. A distância é bem maior do que um cabo de joystick, sabe? De um alcance de Wi-Fi de controle pro console. Assim, games e violência, sabe? Eu acho isso fraco, é um argumento bobo, sem estatística, sem estudo. É um monte de opinião, sei lá. Agora temos opiniões fortes, apontar de dedos num canal do YouTube. Vamos supor, quando se trata de político, que devia ser a arte do diálogo, né? A arte do diálogo devia ser a política. Mas a política não é a arte do diálogo. A gente não vê por aí. A gente vê. Imagina, sei lá, alguém falando de Bolsonaro e Lula, que está agora na mídia. Não, o Bolsonaro não tem qualidade política. E o Bozo não pode falar com o Ronald McDonald. Nossa, o Bozo não pode falar porque, nossa, ele não sabe nada de política. Só porque ele tem um nariz, talvez ele tenha mais qualidades políticas por viver um aspecto que os políticos não têm. Ele tem essa proximidade com o público, com as mães das crianças, com as crianças. Talvez ele saiba mais, inclusive, de criança do que um político que faz a lei para a criança, entende? Ele não ouve ninguém, ele acha aquilo, ele estuda, ele pega algum método, uma metodologia, um livro, copia muitas vezes de algum outro lugar, mas aí coloca aquele monte de regionalidades que tem aqui no Brasil, tá? Mas todo mundo coloca rótulo nas coisas, sabe, cara? A arte é dialogar. Então o Bozo pode dialogar, né? Aliás, eu nem sei se tu sabe quem é o Bozo, mas substitui por Patati Patatá, Ronald McDonald, algum comédia assim, que a gente não sabe quem é de verdade, né? Mas hoje tudo é radicalizado, todos os ânimos ficam exaltados, parece que tem que ser assim. Assim, é a regra, tu é obrigado a ser assim. Na verdade, tu não é. Tu pode ser um contraponto lúcido, sabe? Tu pode ter um argumento, não é feio isso. Tu pode expressar o que tu acha, mas hoje parece que tu tem que ser exatamente. Se tu não é isso, tu é aquilo. Tu começa a passar o que tu acha, a pessoa te rotula. Então, se tu não é exatamente
Se tu tá conversando sobre o ponto A e B, tu não pode ter um contraponto do ponto B pro A e nem do A pro B, porque se tu estiver fazendo isso, ou tu é A ou tu é B, e às vezes não é, a pessoa tem que tirar assim a informação do A e do B para formar uma opinião, sabe? Ela não discutir não é brigar, não é sair na mão, não é sair no tapa. Discutir é dar um contraponto. Tu pode mudar de ideia também, isso não é feio, mas tu ouve, procura entender, e a pessoa também tem que entender o teu ponto de vista. Não tem uma regra, tu não tem que ser de um jeito. Tu pode ser normal, desde que tu seja consciente do que tu tá falando, desde que tu comece a formar a tua opinião a respeito daquilo tudo que tu tá ouvindo, né? Então tu tem esse direito, e quanto mais tu expressa o que tu acha, mais tu forma uma opinião. Ela pode ser uma opinião justa, ela pode talvez tender para o lado que tu foi criado, ela pode tender para o lado que tu foi ensinado, ela pode tender para um lado que uma pessoa que tu admira muito já falou e tu concorda. É normal, todas as pessoas são diferentes, tu não precisa ser o clone de ninguém, entende? Eu acho que tu tem uma característica muito legal, porque assim, tu sabe levar um diálogo, tu sabe se calar muitas vezes para ouvir, tu sabe argumentar. Isso é difícil hoje, né? Só que não é muita gente que consegue ouvir, sabe? Mas um diálogo para passagem de conhecimento hoje não acontece. A gente tem que jogar ali alguma coisa para explodir, pronto. E às vezes a pessoa tá gravando o vídeo, ela quer ibope, ela quer aparecer, às vezes ela não acha isso, sabe? É como se ela não tivesse um conteúdo, ela tivesse uma emoção que tem que ser exacerbada ali na hora, mas não é racional, entende? Ela quer causar, né? Sei lá. Mas aí não interessa quem tá certo, o importante é ganhar a briga. Aí perde o foco, abre um processo de um youtuber contra o outro, guerra, rótulo. Nossa, as pessoas da internet estão ficando violentas, sabe? As redes sociais parece que ajudaram as pessoas com tendências violentas a se alinharem a outras pessoas com tendências violentas, e formar esses grupos chatos, e todo o ataque fica em bando, sabe? E elas não se sentem culpadas por isso, porque elas formam primeiro o apoio incondicional, né? Formam todo aquele grupinho, né? Joga para a audiência deles, para que eles cuidem do caso. Então, às vezes isso é difícil, porque tu acaba, uma pessoa que quer argumentar, uma pessoa que existe de verdade e tem argumentos, ela não pode ser ouvida, sabe? Porque tem que tudo, ó, eu jogo pra minha audiência aí, você tá falando babaquice, merda, e ele fecha a tampa do notebook dele, pronto. Só que a coisa continua acontecendo, e às vezes ela fica maior do que precisa ser, sabe? Porque ela fica emotiva, ela não fica racional. Mas aí essas pessoas não são nem recriminadas por essa violência, sabe, cara? Porque tem apoio, a plataforma deixa que isso aconteça. E isso sim pula da tela da TV, do celular, do tablet pra rua. Porque quando tu tá ali seguindo alguém, tu tá aprendendo aqueles discursos que pode ser de ódio com alguém, tu continua sendo pessoa mesmo, alguém, entendeu? Tu já não é um personagem. E é tu que vai pra rua. É tu que tá cheio desses argumentos, né? Enquanto tu tá jogando Counter-Strike e Metal Gear, tu é só um personagem, cara. Tu tem um objetivo, sabe? A tua saga termina quando o jogo termina, a missão termina. É uma regra clara, talvez um pouco difícil, mas tu pode alcançar na tela. Tem começo, meio e fim, é um universo fictício, tu tem controle sobre aquilo. É muito diferente de tu sendo tu mesmo na internet, sabe? É se expor demais, e as pessoas não são elas mesmas, é isso que eu tô querendo te falar. E quando tu sai na rua, tu se expõe demais, tu tem que ser aquilo que tu fala, entende?
Tu tem que provar que tu é daquele jeito. Tu tem que replicar aquilo que tu faz na internet. E até que ponto esse é tu mesmo de verdade, sabe? Se a gente quiser entender o que incita a violência, a gente tem que entender como é o nosso trato com o outro, como é o tato com o outro, como é o contato cara a cara, não de um personagem. Não é do momento de lazer que tu tira para se abstrair do mundo. Um lazer é uma espécie de diversão, tu viver momentaneamente aquilo. Tudo bem que às vezes pode ser muito tempo, né? A gente fica. Quando o jogo é bom, a gente fica bastante, né, cara? Tu sabe como é que é? É. Bom, pode ser o Mario procurando o Yoshi, Bowser, ou entrar num cano, ou sair pequenininho do outro lado. Pode ser um atirador de elite furtivo. Tu pode ser hétero e usar um avatar feminino porque tu gosta da força, dos poderes, do formato daquela personagem. Então tu vai ser assim por meia hora, uma hora, 4 horas, por conta de jogar com um avatar assim, feminino, vamos supor. As pessoas viram homoafetiva por acaso? Fazem coisas diferentes por causa disso? Viver como homem, um avatar de mulher, eu vou desligar o videogame e sair por aí para que eu quero encontrar um homem para casar. Nossa, eu tô sendo assim, até ridículo, desculpa, mas que coisa, não é? E aí vou escrever num comment que a pessoa é idiota, burra, canalha, babaca. É uma escolha das pessoas, assim, pra que eu vou assistir alguma coisa, perco 5 minutos, não aguento ver toda a prosopopeia da pessoa, apesar que ela quer talvez explicar um ponto de vista inteiro que demore, que nem o meu vídeo aqui que tá demorando, mas a pessoa vê 3 minutos, falou 3 coisas que não agrada a ela, ela vai lá no comentário e fala, ah, você é um trouxa, não fala bosta, você é um idiota, você é um besta, você é um... Não leva nenhum contraponto, não leva nenhum argumento diferente, não prestou atenção, não foi respeitoso, sabe? Olha só quanta coisa que falta. Oh, os atiradores desses crimes de escola, que eu acho que tu não vê TV, mas talvez tu veja alguma notícia, algum meme, né? De uma forma talvez não muito legal de ver, né? Porque virar piada é ruim, né? Mas vamos supor, esses atiradores aí de escola, né? Sofreram bullying. Eles buscaram apoio aonde? Informação das armas aonde? No jogo, beleza, a gente sabe o nome das armas, mas e aí? E o peso que ela tem? E o tamanho que ela é? E onde que dá pra guardar? Eu conheço o modelo no jogo. Não sei como é que ela é, o que ela faz. Buscaram informação, buscaram solidariedade, buscaram força através de quê? Através de algum desajustado com ele da internet. De algum formador de conteúdo, né? Talvez tenha tido um cara a cara ou trocaram mensagens, mas não foi um robô falando, não foi um personagem de game que estava falando com ele, entende? Então, não se inspiraram em nenhum personagem. O personagem não mostrou como comprar, como fazer, porque no jogo tu não compra, tu tira uma arma gigantesca da mochila. Ou tu faz uma troca assim, que eu não sei nem como é que ele consegue carregar aquelas 50 armas ali, aparece já na mão dele e não acaba a munição. Esse aí é o jeito de jogo, não é o jeito de vida real. Não é o cálculo que ele faz de quantos projéteis ele tem que ter, sabe? Esses dados aí não mostram nessas pesquisas. Eles vão na casa da pessoa, acham o videogame e falam, ah, olha aí, ó, tá explicado, olha aqui, ó, videogame. Bizarro, cara. Identidade de grupo. É um rótulo, né, que também se coloca aí. Grupo incita a violência, entende? É um pertencimento, é um radicalismo político. Eles tratam o adversário como um inimigo só porque eles pensam diferente, só pelo fato do inimigo pensar diferente, sabe? Ter uma opinião, um contraponto, mas não pode explorar as ideias dele. Essa pessoa não pode nem expor as ideias, sabe? E aí
talvez a gente se reprima muitas vezes por causa disso, porque tu não pode expor as tuas ideias, porque tu vai ser avacalhado, mas tu tem que ter um conteúdo, tu tem que acreditar em algo, e eu sei que tu acredita, mas puxa vida, um gamer, cara, é muito peso para um gamer isso aí, né? E, bom, sei lá, já falei demais, né? Beleza? É, é isso aí.